O bem é sempre melhor para quem o cultiva, porque é o filho predileto do amor, irmão gêmeo do autodescobrimento e companheiro da ação solidária. Com essa frase de Joana de Ângeles, nós queremos deixar o nosso boa noite, o nosso desejo de muita paz e nossa reflexão que temos hoje. Vamos tratar da importância da prece em nossas vidas. Para falarmos nos momentos em que nos encontramos, da grande necessidade e da importância de orarmos, de fazer as nossas preces, e também saber como é que funciona essa qualidade que se deve ter a prece, sobre a eficácia da prece, e lembrando ainda mais, porque esse é o mecanismo que o homem tem de ligação com o Pai. O Mestre Jesus nos deixou grande lição, nos provando da necessidade que temos de estarmos em prece. E nada mais temos nos momentos que passamos pela essa pandemia, pelo nosso distanciamento social, a necessidade de usarmos esse mecanismo para a nossa vida. É realmente muito importante. E nós vamos trazer aqui, do livro Jesus no Lar, uma passagem muito interessante, que é a resposta celeste dos ensinamentos que Jesus trazia aos seus apóstolos. Quando é solicitado por Bartolomeu esclarecimento quanto às respostas do alto à súplica dos homens, e Jesus, então, trazendo as suas explicações, respondeu a Bartolomeu, e juntamente com os demais apóstolos que juntos se encontravam, para elucidação geral. E nos disse o Mestre Jesus, contando que um antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciada entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino, reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente nas espessas nuvens de mosca vorazes o atacou. Deixou-o obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou volumoso riacho, um trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida nas sombras noturnas, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos, agora, para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, e encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora,
pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões. Esses trovões longínquos, o vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando-se doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. Homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir a lei. Acomodou-se, como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora, sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem perder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou a alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma armadilha de ladrões, que uma quadrilha, melhor dizendo, de ladrões, pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento aos céus pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho da sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou: o Pai ouve sempre as nossas rogativas.
mas é preciso discernimento para compreender a resposta dele e aproveitá-la. Essa é realmente uma grande necessidade que nós temos de compreender e discernir as respostas divinas. Não podemos ter esse discernimento se não compreendermos também que a prece precisa ter uma qualidade que Jesus já mencionou. Que ele diz que é necessário orar em secreto e que também não é pelas multiplicidade das palavras que seremos conhecidos ou seremos escutados, mas é pela sinceridade das palavras. Quando ele exemplifica aos apóstolos a eficácia da prece, nos mostra a doutrina espírita que há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Então, dessa forma, nós precisamos primeiramente compreender qual é a vontade do Pai. E também compreendendo que há uma sabedoria divina. Mas há uma lei que é a lei de misericórdia, porque ela não atinge as imutáveis leis e também nem atinge as leis naturais, mas ela vem exatamente em resposta à misericórdia divina. E quando nós não entendemos que funcionam as nossas preces, lembramos para relacionarmos nessa reflexão de que quando temos uma enfermidade que necessita de cirurgia, sabendo que vai passar por dores, mas com o objetivo de alcançar a cura, a gente se propõe a passar por esses momentos de dores, de sofrimento, para que após esse processo alcançamos a cura. Então a eficácia da prece, ela está exatamente na necessidade e da bondade do Pai. Um ponto muito necessário conversarmos é em relação à oração no lar. E nos diz André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, que ele nos diz assim: o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. É exatamente a isso que nós queremos trazer para o nosso diálogo de hoje, com essa mensagem de Jesus esclarecendo aos apóstolos que Deus dá sempre a resposta, mas é necessário nós discernirmos essa resposta. E o lar que ora, aquele que busca através de realizar a oração na família, ela se fortalece, porque ela está exatamente numa comunicação com o Pai. Mas Jesus também nos orienta que esta ação da prece, que é a eficácia da prece e essa qualidade da prece, é preciso que nós nos despimos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E ele ainda vai nos dizer que é necessário que nós tenhamos humildade nas nossas palavras. Então a prece, ela traz para ser conjugada alguns pontos essenciais para que ela atinja a proposta, mas que é necessário nós mantermos firme na necessidade que temos de diálogo com Deus e da elevação nossa para planos mais altos.
Qual é o processo da nossa oração? Quando nós oramos, nós emitimos uma energia de acordo com aquilo que nós estamos nos propondo. E essa energia, ela vai irradiar ao nosso derredor e também vai em direção daqueles aos quais nós mentalizamos que nós tenhamos o desejo de que eles também recebam das nossas preces as forças necessárias para o equilíbrio de suas vidas. Então, a eficácia da prece é preciso que nós entendemos a sabedoria e a vontade de Deus. Aos pontos que nós precisamos conversar para entender esse processo, é o primeiro, que é a sinceridade, como o Evangelho nos orienta. As nossas palavras não é pela multiplicidade, não é eu ficar em oração fazendo prece o dia inteiro de uma forma que multiplicamos as palavras sem sentimento. Então, o primeiro ponto é a sinceridade. O segundo que nós podemos aqui conversar em termos da prece é a intenção que nós temos no momento de orarmos. E essa qualidade da prece, ela vai estar exatamente no outro ponto, que também é o sentimento. Sentimento, qual é o sentimento que nós produzimos? Porque muitas vezes nós fazemos aquela prece aonde que nós começamos a falar das lições que o Evangelho nos traz, das palavras que Jesus nos ensinou para a oração, e mecanicamente as palavras saem. Então, às vezes a gente começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e ao mesmo tempo nós já estamos pensando no que temos que fazer dali um pouquinho, nós já estamos pensando naquela pessoa que nos falou algo que nos ofendeu, e aí nós voltamos continuando falando: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, mas ao mesmo tempo nós queremos que Deus faça a nossa vontade, ao mesmo tempo que nós dizemos que venha o reino de Deus. O reino de Deus é amor. Nós desejamos que aquele que nos fez mal sofra, que aquele que nos magoou seja atingido por alguma coisa. E assim a gente vai dizendo mecanicamente as palavras. A qualidade, a maneira de orar, a ação da prece, a eficácia dela está exatamente no sentimento e também na fé. O que é a fé? É aquela confiança na sabedoria de Deus, é aquela confiança na bondade de Deus, é a confiança na justiça divina. Então, quando nós temos essa confiança na justiça de Deus, na bondade de Deus e na sabedoria de Deus, nós sabemos que nada nos acontece por acaso, e que nada nos acontece sem que seja permitido por Deus. Mas nós costumamos a imaginar que as nossas palavras, a multiplicidade das palavras, é que vão fazer o efeito. Pelo contrário, é necessário também um outro ponto, que é o trabalho. E o trabalho na ação do bem. Como nós trazemos a mensagem inicial do programa, o bem é sempre melhor para quem a cultiva. Então, o trabalho que nós realizamos é uma prece, desde que nós estamos compenetrados em elevação ao nosso Pai Celestial. Que nós temos propósitos de elevados, de amor, de benevolência, de indulgência, e especialmente no perdão. Porque o próprio Mestre Jesus já nos disse: antes de nós oferecermos a Deus as nossas oferendas,
Veja se você não tem nada contra o seu irmão. Se você tiver alguma coisa contra alguém, vá reconciliar-se. Porque a nossa oferenda a Deus deve partir de um coração purificado. Então, enquanto nós tivermos ódio no coração por alguém, as nossas preces, elas não terão o efeito que nós imaginamos ter. Porque está nos faltando exatamente esses 3 pontos: sinceridade, a intenção e o sentimento. E também a fé. É preciso então que no nosso trabalho, no dia a dia, nós podemos estarmos em prece pela ação dos nossos atos, naquilo que estamos realizando. O Evangelho, nesse capítulo que fala sobre as preces, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que a prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres. Então eu tenho que aprender a cumprir os meus deveres, porque Deus nos oportuniza o crescimento, o discernimento, através do cumprimento de nossos deveres. Então o trabalho é uma prece conforme nós elevamos, quando nós espiritualizamos as nossas ações. Então esses pontos, 6 pontos que nós conversamos agora, em relação à oração, à prece, a importância que ela tem em nossas vidas. Porque ela vai também nos dar maior força. E aí nós temos que entender que a felicidade que a prece proporciona. Então, quando nós entendermos que a prece nos proporciona felicidade, porque a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões e nos eleva num coração mais humilde em relação ao nosso Pai. Então é esse sentimento que nós devemos guardar e lembrarmos sempre quanto precisamos estar em oração. Orar pelo nosso próximo. O Mestre Jesus já nos disse que devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aquelas pessoas que não nos querem bem, orar por aquelas pessoas que nos amam, orar por aquelas pessoas as quais já partiram desse plano terra, mas que nós guardamos o sentimento mais nobre em relação a ela. Mas lembramos sempre que deve partir de um coração, de uma conversa com Deus, com sinceridade, com intenção, com sentimentos, com a fé, com o trabalho demonstrado no desejo de fazer o melhor e especialmente com humildade. Quanto é importante nós crescermos em humildade. Então, orarmos, essa é a necessidade que temos para o momento, porque ela vai nos dar uma sustentação no nosso quadro emocional e ela também vai nos harmonizar organicamente, fisicamente, porque nós criamos para nós uma força interior que vai modificando, que vai acelerando e que vai motivando as nossas células, ativando de forma que elas nos dão um equilíbrio melhor no nosso organismo físico e especialmente no nosso campo espiritual. Porque tudo aquilo que nós sentimos e aquilo que nós falamos, elas produzem energia. E a prece, ela vai produzir energia em nosso favor e em favor daqueles que nós a desejamos. Então vamos olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, que vai nos falar sobre a maneira de orar.
que nós devemos recolher-nos para o nosso quarto, como diz o Mestre Jesus, ou seja, na nossa intimidade de alma que somos, e elevarmos a Deus com a sinceridade. Deixamos o nosso boa noite, muita paz, e que as bênçãos se façam no coração de cada um. Muita paz e muito obrigado.